Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 11.412 dólares e hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento para vocês. Vou falar aqui sobre esse grande pump que tivemos nos últimos dias e qual é a minha perspectiva para longo, médio e curto prazo utilizando diferentes tempos gráficos. Então eu vou começar aqui no TradingView fazendo uma análise técnica completa e também vou utilizar aqui os nossos indicadores de sentimento como o Crypto Fear and Greed Index e o TRDR com indicadores como o Order Book, Long Short Ratio, Cumulative Volume Delta, liquidações, entre outros. Além disso, hoje eu também quero falar um pouco do S&P, que rompeu a zona principal de resistência que a gente estava desenhando e teve um pump significativo que, sem dúvidas, ajudou o Bitcoin. Então vamos falar novamente um pouco do S&P e analisar um pouco os dados atuais de correlação entre os dois mercados e como isso impacta no longo e no curto prazo para os próximos dias e meses do Bitcoin. Então vamos lá, eu vou começar aqui no 4 horas na Binance Futures, para relembrar a vocês que o Bitcoin ele conseguiu passar a resistência mais importante que a gente estava desenhando, né? Que era essa resistência aqui dessa linha de tendência, desse triângulo simétrico e do ponto de controle aqui que estava um pouco abaixo dos 10.800 dólares. Desde esse rompimento aqui com volume, sem dúvidas, os ursos perderam o controle do mercado e o preço está conseguindo fazer novas ondas de alta com volume. Ou seja, eu encaro aqui que a nossa tendência de baixa que a gente vinha no Bitcoin pelo volume agora foi revertida e isso também é possível ver pelos nossos indicadores. Porém, o que a gente tem aqui muito claramente, quando a gente pega no 4 horas, em tempos gráficos menores, até de uma maneira mais significativa, é o preço extremamente esticado, né? Então, os nossos indicadores, como a nuvem de Shimoku e as médias, estão aí para nos ajudar a ver onde a gente pode ter bons pontos de entrada. E nesse momento, sem dúvidas, eu traçando um Fibonacci desse fundinho aqui, que é onde eu enxergo que teve uma correção significativa até o topo, eu vejo que a gente tem algumas regiões onde a gente pode começar a pensar em acumular o Bitcoin para um swing trade, ou seja, para carregar ele por algumas semanas, quem sabe até meses. E eu enxergo que se o preço vier voltar a corrigir nessa região mais próxima aqui dos 11 mil dólares, eu vejo que a partir daqui a gente tem uma boa relação risco-retorno para pensar em compras para prazos maiores, tá bom? Aí nesse momento a gente poderia colocar um stop abaixo dessa região aqui dos 10.500, seria um stop muito seguro com o ponto de controle a nosso favor, tá? Nesse momento eu encaro retrações nessa região mais próxima dos 11 mil dólares como oportunidades de long. Até porque se eu for pegar aqui as últimas semanas também, e na região quando a gente consolidou ali entre os 11 e 12 mil dólares, eu consigo ver que apesar de a gente ter passado dessa zona extremamente importante dos 10.800, nós também temos zonas de resistência significativas nessa região, tá? Então, realmente, arriscar uma compra aqui com preço esticado pode não ser a melhor jogada, já que a gente tem bastante resistência para romper aqui, para realmente retomar uma tendência de alta muito clara em zonas onde a gente não tem muita resistência, tá bom? Como vocês sabem, até essa região dos 12 mil dólares que a gente consolidou por muito tempo, é uma região de resistência importante, tá bom? É uma região aí que eu não gostaria de fazer compras esticado. Porém, se o preço tiver essa retração aqui, eu enxergo uma boa probabilidade da gente pegar uma onda a favor dessa tendência e a partir daí não encontrar tanta resistência nesses pontos que, apesar de terem tido muito movimento, são pontos um pouco mais antigos, tá bom? Então eu encaro estes suportes aqui que pode ser a nossa oportunidade de long, pensando neles muito mais significativos do que essas resistências aqui, tranquilo? Se eu chegar um pouco mais próximo aqui ao preço no 1 hora, eu consigo já enxergar alguns padrões gráficos interessantes, tá? A gente tem aqui o rompimento muito claro e a gente tem a continuação desse rompimento aqui até com uma armadilha muito forte nessa região abaixo dos 11.200, né? Agora o que eu vejo aqui? A gente está formando um padrão de continuação, isso aqui para mim é uma Bearish Rising Wedge, que mesmo apesar da gente ter tido essa grande armadilha aqui em cima, eu encaro como o ponto mais significativo para o preço esse volume que a gente teve aqui dos 11 mil dólares até os 11.500, tá? Esse para mim é o volume mais importante
E é onde, assim, eu enxergo que os bulls tomaram o controle do mercado. Então, enquanto eu não ver um volume muito significativo aqui de venda, a gente perdendo suportes importantes, eu não encaro o Bitcoin com uma boa probabilidade de reverter isso aqui, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai precisar ver os ursos retomando o controle do mercado para apostar mais em baixa. Agora, nesse momento, basicamente, o que a gente tem aqui é buscar oportunidades de long no médio e no curto prazo, tá bom? E eu vejo a gente nesse padrão aqui, chegando até mais próximo já, eu consigo enxergar que a gente criou um suporte interessante nessa região aqui, até o fundo que a gente deixou agora nos 11.300 dólares. E se perder esse fundo nos 11.300, a partir daí eu já acho que a gente pode buscar aquela zona lá dos 11 mil dólares, que pode ser uma oportunidade de swing trade, correto? Porém, no curto prazo aqui, se a gente conseguir romper essa linha de tendência, eu vejo também que a gente tem uma boa operação aqui de day trade com esse stop nos 11.300, tá bom? Então, atenção nessa região de topo que a gente deixou ali, mais ou menos próximo a essa região dos 11.440, tá? Um rompimento dessa região com volume e o preço se transformando um novo range aqui em cima pode ser um bom sinal para o preço continuar essa alta e tendo uma boa relação risco-retorno, pelo menos para ir testar de novo esse topo nos 11.700, tá bom? Então, no curto prazo e no médio prazo, eu sinto de olho mais para operações em long do Bitcoin, mas eu continuo não me posicionando no longo prazo, pelo menos não com valores significativos, tá? Isso tem muito a ver com o que a gente vê hoje nos mercados globais, com o que a gente está vendo no S&P. A gente pode enxergar aqui que o S&P rompeu a zona de importância nos 3.430, a partir dali subiu quase 4%, ajudando o Bitcoin também a subir. Mas eu realmente não vejo essa subida como algo sustentável, eu não encaro essa subida como algo que vai ter uma vida muito longa. Então a gente sabe, a gente precisa entender isso, que se o S&P começar a cair amanhã e fizer isso aqui, o Bitcoin tem uma grande probabilidade de cair também. Então o S&P, que quando estava aqui, era pra gente um fator que poderia ajudar o Bitcoin a recuperar da tendência de baixa, agora é o contrário, tá? Se ele voltar aqui a cair, uma grande probabilidade o Bitcoin não conseguir segurar no suporte lá de 11 mil dólares. Então é algo que a gente tem que estar de olho nesse mercado, já que a nossa correlação do Bitcoin e o S&P está na máxima histórica. Pelo menos desde quando a gente começou a pegar os dados aqui no Coinmetrics, desde ali de 2011. Na verdade, né, durante todo esse período, a gente nunca tinha visto uma correlação significativa do Bitcoin com o S&P e, na verdade, com qualquer outros mercados, né? Mas agora, devido a essa correlação muito explicada para a aversão ao risco das pessoas e claramente com uma irracionalidade do mercado de ações em relação ao real valor dos ativos, falando fundamentalmente também, eu vejo que essa correlação está na máxima histórica aqui e realmente agora a gente tem uma correlação. Repara que aqui a gente próximo do 0,40 de correlação, a gente nunca na história tinha chegado próximo a isso. O máximo aqui não tinha chegado a 0,2 e desde a nossa correlação nessa versão ao risco, desde a pandemia, quando a gente teve a queda dos mercados globais lá em março, olha só, a gente estourou essa correlação e a cada dia ela sobe, pelo menos com essa média aqui de 360 dias, tá bom? Então, esse é o principal motivo que eu ainda fico um pouco com o pé atrás no Bitcoin, nessa alta e de me posicionar no longo prazo, correto? Mas continuando aqui, falando um pouco dos indicadores de sentimento agora, eu enxergo que a gente, em muito tempo, né, a gente não ia para a ganância, a gente chegou à ganância ontem. Talvez isso explique essa correçãozinha que a gente está tendo aí. O S&P também caiu um pouco, que pode explicar, mas eu, assim, tipicamente não vou querer entrar no mercado enquanto ele estiver em ganância, né? Então, o ideal é que a gente veja ele tendo essa correção para um swing trade, principalmente, né? Tendo essa correção pelo menos lá para os 11 mil dólares e caso o preço aqui saia dessa ganância e vá para um medo novamente, pode ser um ótimo sinal para a gente pensar num swing trade, tá bom? Day trade, realmente esses dados aqui não são tão significativos e você pode sim pensar em day trade caso o preço consiga ultrapassar essa região aqui, essa linha de tendência, a região dos 11.440 com um volume legal, beleza? Continuando então, agora falando um pouco dos indicadores de sentimento do TRDR, onde a gente olha um pouco mais do price action, né? Eu enxergo alguns indicadores bem diferentes, mostrando coisas bem diferentes, tá? Primeiramente, o long short ratio e o CVD, eles não estão positivos, tá? O long short ratio e o CVD estão disparando aí, subindo muito
desde o nosso rompimento lá dos 10.800, ou seja, são indicadores que não estão confirmando essa alta, um dos motivos também que eu estou um pouco mais cético em relação a ela, mas eu entendo que se o S&P continuar subindo, fazendo novas máximas, o Bitcoin também vai, tá? Então essa correlação coloca um pouco mais de incerteza no mercado, e essa incerteza para mim nesse momento está sendo um fator para eu não me posicionar no longo prazo, correto? Mas tanto o CVD aqui, que mostra as compras das sardinhas, quanto o long short ratio estão subindo significativamente. O long short ratio, por exemplo, nesse momento aqui, está com um valor de 1,36, ou seja, a gente tem bem mais long no mercado do que short. Isso é um fator de risco, tá bom? Outro fator interessante que a gente pode identificar aqui é uma liquidação significativa naquele volume que eu falei com vocês dos 11 mil até os 11.500 dólares, tá? A gente não tinha há muito tempo tanta liquidação, foram mais de 2 mil bitcoins nesse candle de 5 minutos aqui só na Binance Futures, tá? Então, realmente, eu acho que assim, a gente já liquidou bastante gente, talvez essa liquidez que as instituições precisavam já pode ter sido captada. Beleza? Mas eu entendo também que a gente está numa tendência de alta agora em basicamente todos os tempos gráficos e as oportunidades que apareçam a favor dessa tendência de alta, a gente deve aproveitá-las em day trades ou até mesmo swing trades se a gente tiver uma correção um pouco mais significativa, tá bom? Falando um ponto extremamente positivo que a gente está vendo desde o rompimento dos 10.800 é a mudança de lado das instituições, né? A gente vê aqui o book agregado, né? Vocês conseguem enxergar que desde o nosso rompimento lá dos 10.800, as instituições meio que mudaram de lado, né? Elas que estavam tentando shortar o mercado aqui, colocando ordens no book, agora elas estão com as ordens abaixo. É outro fator positivo aí que a gente enxerga, pois mesmo os nossos indicadores de sentimento aqui mostrando que tem muita sardinha entrando, se as instituições também estão entrando e também estão colocando ordens abaixo do preço, não permitindo que ele caia, é um sinal que quando o preço começa a cair, igual a gente teve naquela queda abaixo dos 11.200, a gente acaba tendo a acumulação dessas instituições e o mercado estoura para cima depois, tá bom? Então, realmente, enquanto a gente estiver com grandes ordens aqui de instituições abaixo, eu não pensaria em short no Bitcoin, eu realmente estaria mais de olho para pegar essas oportunidades a favor das tendências de alta, tá bom? Um detalhe muito importante também que eu quero enxergar, se a gente tivesse rompimento dessa região dos 11.440, 11.450, que pode dar esse nosso day trade. Eu quero enxergar que as instituições continuarão no controle desse mercado aqui com muitas ordens abaixo. Se a gente rompe para cima e as instituições começam a colocar a ordem acima do preço, é um sinal que tipicamente você não quer participar desse rompimento, né? Lembrem-se, os rompimentos que a gente quer participar são aqueles que as instituições estão colocando ordens a favor do nosso rompimento. Então, muita atenção nesse próximo rompimento que a gente pode ter ali nessa região dos 11.450 ou quando o preço vier retestar na região dos 11.400. Beleza, caras? Então é isso, né? Para resumir aqui, eu realmente acho que no longo prazo o S&P 500 e toda essa situação dos mercados globais impedem a gente se posicionar com grande parte do capital no longo prazo do Bitcoin. Então ainda estou um pouco cético com essa subida, por isso não vou me expor muito ao risco e essa incerteza extremamente alta que a gente está vivendo no mercado. Para mim, atualmente, essa incerteza, esse risco é muito maior do que os potenciais ganhos que a gente pode ter no S&P ou até mesmo no Bitcoin, correto? Falando um pouco mais do curto prazo aqui, do médio prazo, né? Eu vejo que possíveis retestes de regiões mais próximas dos 11 mil dólares podem dar oportunidades de swing trade, a gente comprando aqui próximo da média 72, próximo da nuvem de Ishimoku e num suporte muito mais significativo do que os que a gente tem agora, principalmente quando a gente olha no curto prazo, tá? Então, para o preço sair aqui, romper esses suportes e voltar numa zona um pouco mais significativa, não precisa de muita coisa, a gente não teve nenhuma correção tão forte em todo esse movimento de alta, beleza? Então, chegar no próximo dos 11 mil, a gente vai discutir aqui claramente no canal se vale a pena pra gente fazer uma operação de swing trade que vai estar muito ligada também aos indicadores de sentimento, ao book, ao fear and greed quando chegar lá. E para finalizar, mais no curto prazo, eu enxergo sim essa possibilidade de day trade, caso a gente consiga romper esses topos que a gente deixou aqui próximo dessa região dos 11.440, tá bom? Isso porque a gente tem um suporte significativo nessa região ali até os 11.300 dólares, que pode dar uma boa relação risco-retorno para a gente apostar que esse suporte vai segurar e ter uma operação interessante. Mas para isso que eu quero ver esse rompimento acontecendo e a gente continuando a ter as instituições
as baleias, os bulls, né, no controle do book, no controle do mercado. Se romper e ficar vermelho, não entre, tipicamente não é uma boa. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.